Doc Online. Olá, esta é a Sociedade do Cansaço. O protagonista deste documentário é Byung-Chul Han, nascido em Seul no ano de 1959. É professor e investigador universitário na Alemanha, onde estudou germânicas e teologia católica, bem como a filosofia alemã do século XX, área em que se doutorou em 1994 com uma tese sobre o pensador alemão Martin Heidegger. Religião, estética, política e comunicação constituem alguns dos temas nucleares da sua obra escrita, que supera os 20 livros, normalmente pouco extensos, a maior parte disponível com tradução para português europeu. Nesses estudos, como se constata neste filme, Byung-Chul Han procura identificar os condicionalismos que esmagam o ser humano. Por estes dias recebeu uma das mais prestigiadas distinções do mundo hispânico, o Prémio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades. O seu próximo livro a editar em Portugal chama-se Conversas com Deus, um diálogo com Simone Weil. Isabella Gresser, a realizadora, nasceu em 1970 na cidade de Friedrichshafen, Alemanha. É igualmente autora de desenhos, podemos ver alguns neste documentário, instalações e projetos de videoarte. Os seus trabalhos têm sido exibidos e expostos em vários continentes. Müdigkeitsgesellschaft, Byung-Chul Han in Seoul, Berlin, é o título original deste filme-ensaio, rodado de 2012 a 2015, com imagens recolhidas entre 2011 e 2014, a partir do livro Müdigkeitsgesellschaft, publicado na Alemanha em 2010. O título em português do documentário replica a tradução da obra lançada em Portugal pela Relógio d'Água em 2014, A Sociedade do Cansaço. Entramos no filme com esta sugestão sonora do ritmo acelerado dos dias, o ruído, e em contraste, pessoas que dormem a caminho de casa ou do trabalho. O ensurdecimento auditivo e emocional dá lugar a uma avenida larga na cidade, sem trânsito, rodeada de árvores e chilrear, que introduz a figura de Byung-Chul Han a caminhar em direção ao espectador, a que se seguem as suas primeiras palavras em torno à chegada à Alemanha, aos 22 anos, para estudar metalurgia, logro que rapidamente desvela. Este depoimento inicial é acompanhado pelo piano e imagens de arquivo e contemporâneas. Die duftende Zeit lässt erst das Verweilen zu, weil der Duft als solcher etwas ist, was ohne das Verweilen nicht denkbar wäre. Es gibt keinen Duft, der sofort verschwindet. Den Duft wohnt an. É a fragrância do tempo que nos permite subsistir. A fragrância, como tal, seria impossível sem a subsistência. Este é o primeiro pensamento de Byung-Chul Han que a realizadora escolhe como pórtico para o seu livro, proferido numa sala de aula universitária. Mais tarde, vê-lo-emos a expor as suas ideias em conferências ou enquanto caminha pela cidade. Logo depois, nova ideia, talvez pouco escutada pela sociedade do cansaço, que todavia me parece carecer dela para se reconstruir, não obstante todos os sinais opostos de que se alimenta a nível material e psicológico. Diz o autor, sem o vazio, nem a filosofia nem a arte são possíveis. Nem a contemplação, adicionaria eu, e porque menciono este tema, porque é uma das questões mais presentes no livro. Sobre o comboio que passa, Byung-Chul Han sublinha uma coincidência e cruza a sua reflexão com a abertura de um dos filmes que mais admira. O autor que enquadra as considerações do protagonista é Peter Handke,
escritor austríaco nascido em 1942 e distinguido em 2019 com o Prémio Nobel da Literatura, que tem assinado romances, ensaios e peças de teatro nos quais observa questões como a solidão, a incapacidade de comunicar e os umbrais da transcendência. Há um caracol que se move no espaço da eternidade. É o destino iniludível de pequenos e grandes, e entre estes, os irmãos Grimm, também Hegel, conceitos e personalidades que Byung-Chul Han convoca antes de nos adentrarmos nas suas noções. Após o Campo Santo, deambulamos pela pequena cidade de Berlim, as suas praças, ruas, lojas, os seus habitantes que passeiam, dançam, conversam, fazem compras. O protagonista expressa a sua predileção por antiguidades, não tanto pelo seu valor estético ou sentimental, mas porque constituem uma fortaleza contra toda a cultura do consumismo. My sister was rocking, and my brother too. My mama was rocking, and my daddy too. Everybody rocking, and just rocking and rolling, make me feel like a rock show too. Há uma cena noturna, Moraes, e depois vemos Byung-Chul Han sentado num banco à frente de uma loja pintada a grafitos, com um livro entre mãos, as nuvens que se abrem a um espectro de luz e a seguir o caminho de volta para a anual viagem de inverno. É nesta outra cidade que ouvimos pela primeira vez falar da sociedade do cansaço, onde as pessoas dormem em todos os lugares, a qualquer hora do dia, vítimas de uma patologia comum, em especial no Ocidente. E não deixa de ser curioso como é num ecrã, tecnologia devoradora e omnipresente, que lemos uma das causas da exaustão, que não poucas vezes conduz ao fim da vida, antecipado por vontade própria ou involuntariamente. A morte, precisamente, uma obsessão com raízes na juventude. Os túmulos, o rio, a ponte, pressão, vergonha, desespero, depressão, excesso, suicídio. O absurdo da vida, não da vida com letra maiúscula, mas da vida que se abraça ou para a qual se é empurrado. Byung-Chul Han detém-se numa das origens do cansaço, a doença mental causada por exposição excessiva a informações. O telemóvel, simultaneamente escape e compulsão, causa da inabilidade para a análise, acompanhada por falta de concentração, ansiedade, nervosismo e fuga à aceitação de responsabilidades pessoais. Subterfúgio que justifica o alheamento e aversão à relação com o outro, a inimizade, a concorrência, o narcisismo que se amplia e a alteridade que declina. Como escreve no livro, o cansaço da sociedade da produção é um cansaço individual, um cansaço que separa e isola, porque todo o campo de visão é ocupado pelo eu. O mundo intermediado pela realidade artificial da edição, do algoritmo, vê o opaco que desce sobre os sentidos e interdita o autêntico, o genuíno, o real, com os seus desastres e maravilhamentos. Zombies que venderam a alma em troca de um objeto que já se confunde com o corpo. Como símbolo da ilusão de liberdade transmutada em sujeição ao controle externo e à autocompulsão, temos o panóptico, originalmente um sistema de policiamento nas prisões criado no século XVIII, no qual um vigilante consegue observar todos os reclusos. O que sugere Byung-Chul Han, que o digital contribui para construirmos, com as nossas próprias mãos, a tragédia de nos tornarmos prisioneiros. É a autoexploração voluntária, nas palavras do autor. E somos cativos de quê, se quisermos ir à raiz desta reclusão? Do capital, do neoliberalismo, do consumismo, da mentalidade de que se não tens sucesso, se não correspondes às expectativas,
a tua vida é um malogro absoluto, não tens remissão possível. É por isso, considera o autor, que o projeto de liberdade tão característico da civilização ocidental fracassou, porque, no fundo, trata-se de uma suposta emancipação que, todavia, mantém a escravidão. Após a conversa num templo coreano, o documentário recorda o tempo de estudante de Byung-Chul Han na Coreia e o livro de metalurgia que deixou a meio quando decidiu dedicar-se à filosofia. Canta-se Aleluia em Seul, há pregadores a anunciar boas novas. Uma cruz zigue-zagueia entre as ruas apinhadas no andor de uma motorizada. Outra há que irrompe dos neons. E depois um aquário, onde a sociedade do cansaço é comparada àqueles peixes que têm de estar sempre em movimento, porque se param, morrem. No fim, regressamos ao vazio, esse espaço onde a luz entra mais facilmente. O vazio como centro, o vazio como sagrado. Neste documentário de 1 hora, filmado tanto com tripé como câmara à mão e intercalado por cor e preto e branco, a realizadora oferece um vislumbre da biografia de Byung-Chul Han, as suas permanências e trânsitos entre a Coreia do Sul e a Alemanha, ao mesmo tempo que se centra no seu pensamento sobre algumas das doenças mentais e emocionais do mundo ocidental. O diagnóstico é agudo, mas não é apontado uma medicina precisa, mas eu ousaria uma síntese. Menos é mais. Aqui e ali esboça-se um ponto de fuga na filosofia como contranarrativa, também na religião com acentuação oriental. E depois há Momo e os seus paradoxos. Vemos o bulício puro da cidade, mas dentro desta agitação entramos em territórios de distanciamento, de quase silêncio, nos quais é possível imaginar o não fazer, a acalmia, a tranquilidade, a lentidão, a gentileza, a fraternidade. Mas penso que a realizadora poderia ir mais longe, como daqui a pouco explicitarei. O que eu melhoraria a nível das imagens? Detalhes, entre eles a edição da cena da caminhada inicial na avenida em Berlim, na qual o segundo e terceiro planos repetem os últimos passos dos anteriores. Também dispensava a encenação do pensador a dirigir-se para a ponte sobre a linha férrea, a parar e a prosseguir o seu caminho. Há a conversa do protagonista num templo coreano que não está legendada, talvez defeito exclusivo da versão do documentário disponível. Por vezes, parece que o foco é impreciso. Há repetições de ideias que não deviam estar. Há alguma sobreexposição que talvez pudesse ser corrigida e certos enquadramentos poderiam ser melhorados. No que diz respeito às ideias expressas no documentário, em comparação com o livro, compreendo que a cineasta não pode transpor todos os conteúdos para o filme. Tem de fazer escolhas. Ainda assim, gostaria de propor-vos as minhas opções. Creio que poderia ser dada maior atenção à importância da contemplação que Byung-Chul Han aprofunda no seu ensaio, tema que, aliás, seria objeto de uma atenção mais profunda no livro Vita Contemplativa, de 2022. Escreve ele em A Sociedade do Cansaço. A vida cultural da humanidade,
na qual se inclui também a atividade filosófica, só é possível e só se desenvolve quando existe uma atenção profunda e contemplativa. A cultura pressupõe um espaço propiciador da atenção profunda. E a seguir, o dom da escuta assenta precisamente na capacidade de prestar uma atenção profunda e contemplativa, capacidade vedada ao ego hiperativo dos nossos dias. Esta via pode ser uma saída para a expansão do narcisismo e a diminuição da empatia, como salienta o autor. No estado contemplativo, o indivíduo sai, por assim dizer, de si próprio e afunda-se nas coisas. Por isso, conclui, uma das correções que urge fazer ao caráter da humanidade é desenvolver, e em grande medida, o seu lado contemplativo. Sobre a religião, considera que a total ausência de crenças e convicções da era moderna, que não só afeta Deus e a transcendência, como também a realidade enquanto tal, tornou a vida humana radicalmente efêmera. É como se a vida fosse nua de duração e estabilidade, e o ser humano tende a reagir a esta privação com a hiperatividade e a histeria do trabalho e da produção. E depois é ainda mais cortante. É precisamente a perda da capacidade contemplativa, que está em igual correspondência com a absolutização da vida ativa, que leva em grande medida à histeria e ao nervosismo da sociedade moderna da ação. As caminhadas de Byung-Chul Han, que a realizadora filma em várias cenas, sugerem, implicitamente, a importância do abrandamento. Todavia, o que vemos no ecrã pode enganar se não lermos a obra, porque, diríamos, é que está o pensador, despreocupado, a descansar, a desligar o pensamento. Não, porque, como escreve, a vida contemplativa acaba por ser mais ativa do que qualquer hiperatividade, que mais não é, por sua parte, do que um sintoma de esgotamento nervoso. E acrescenta, na meditação zen, procura-se atingir a pura negatividade do não fazer, isto é, o vazio, na medida em que nos libertamos de algo que nos invade e sufoca. Trata-se de um processo extremamente ativo que está nos antípodas da passividade. Poder-se-ia concluir, ao ver o documentário, que Byung-Chul Han critica a sociedade do cansaço. Mas, ao ler a obra, descobrimos que, afinal, há um cansaço frutuoso, e é esse que considera imprescindível. Não se trata de simplesmente eliminar o cansaço, mas substituí-lo por outro. Escutemos as suas palavras. A este cansaço mudo e alienante, a este cansaço incapaz de ver, Andka contrapõe um outro tipo de cansaço, o cansaço eloquente e conciliador, o cansaço que detém a capacidade de ver. O cansaço, enquanto uma maior redução do eu, abre espaço a um entre, na medida em que afrouxa o espartilho do eu. Não vejo apenas o outro, sou também o outro, e o outro torna-se também eu. Quando o eu se reduz, a gravidade do ser desloca-se do eu para o mundo. Trata-se de um cansaço confiante no mundo, ao passo que o cansaço do eu, enquanto cansaço individual, se assume como um cansaço sem mundo e que aniquila esse mesmo mundo. É um cansaço que abre o eu, tornando-o poroso para o mundo. Restaura a dualidade que fora completamente destruída pelo cansaço individual. A redução do eu possibilita um aumento do mundo. Com estes exemplos, gostava de destacar que este documentário é um bom ponto de partida para as suas considerações sobre a sociedade do cansaço, que, todavia, carece da leitura das 60 páginas do livro para se conseguir uma ideia mais rigorosa do seu pensamento.